Você vai ver no programa de hoje: agroindústrias do estado adotam protocolo sanitário contra o coronavírus. Que acima de tudo deu resultado. E doam para a sociedade catarinense mais de 35 milhões de reais. A hospitais, prefeituras e ao estado de Santa Catarina. E veja ainda, pandemia não afetou a produção de fertilizantes nas unidades da Fecoagro. Estamos trabalhando normal, claro, com os devidos cuidados, né? Com medidas de segurança, higiene e distanciamento, o objetivo é evitar o contágio entre os trabalhadores. Distribuímos máscaras a todos os colaboradores. Hoje vamos mostrar que o agro não parou, porque segurança é importante, mas comida na mesa também. Venham conosco viver esse momento. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi. Venha conhecer o real valor do nosso tempo. O Sesc, Sescope Santa Catarina. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. E Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Olá, amigos cooperativistas. Vocês estão bem? Se cuidando? É isso aí. Não podemos relaxar um minuto sequer e nem parar de trabalhar. Mas, é claro, tomando todos os cuidados possíveis. E um exemplo disso tudo vem das agroindústrias do estado. Todas elas estão realizando os testes em massa com os seus colaboradores. Os infectados recebem atendimento médico, os demais seguem trabalhando, porque a cadeia de alimentos não pode parar. Com mais de 60 mil trabalhadores diretos e outros 18 mil indiretos, as indústrias que processam proteína animal em Santa Catarina são sinônimos de bem-estar e desenvolvimento comunitário. E pela responsabilidade em gerar a paz social através do alimento, elas têm outra missão clara: defender seus profissionais. Mas isso não é de agora não, é histórico, antigo, remete-nos aos anos 2000 mais ou menos, quando atingimos a excelência sanitária mundial. Nem nessa época de pandemia, onde os cuidados são ainda maiores, as agroindústrias deixaram de proteger os seus colaboradores. Com testes diários e análises rápidas, muitos contágios foram evitados. Os trabalhadores infectados foram enviados às unidades de saúde. Os demais seguem trabalhando normalmente. Além de cuidar dos seus, as agroindústrias cuidam também das comunidades aonde atuam. Só em Santa Catarina, segundo o Sindicato das Indústrias da Carne, os frigoríficos já doaram mais de 35 milhões de reais para enfrentar a pandemia. Em Santa Catarina, o setor investiu mais de 35 milhões de reais em doações de equipamentos, doações de insumos e doações de produtos a hospitais, prefeituras e ao estado de Santa Catarina. Nós aqui no Sindicarne, ou seja, a entidade, nós fizemos uma doação de 600 mil reais, fizemos uma doação de 300 mil reais dentro do programa da Fiesc, de aquisição de equipamentos, direcionados para a compra de respiradores, e fizemos uma doação de mais 300 mil reais para a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, com direcionamento para Santa Catarina, numa ação feita pelo Ministério da Agricultura. Só para você entender a dinâmica desse setor, ele é responsável por 34% do PIB catarinense e por 70% das exportações. Juntos, foram investidos mais de 3,7 bilhões nas plantas industriais e na geração de empregos, consolidando um movimento econômico que passou dos 3,4 bilhões de reais em ICMS. E é essa cadeia que precisa ser protegida. Já no mês de janeiro, quando identificamos o problema na Ásia, nós também tomamos as medidas necessárias preventivamente aqui no Brasil, anteriormente à questão da decretação de calamidade pública, ou seja, pelo Estado, ou seja, pela União. Então, os frigoríficos criaram protocolos para endurecer ainda mais o processo que já é bastante rígido de controles
dos funcionários, porque nós lidamos com a produção de alimentos, né? Lidamos com animais vivos. Então, foram procedimentos que caminham desde a casa do empregado, pelo transporte fornecido pela empresa, passando pela medição de temperatura, troca de uniforme, que diminuiu o adensamento tanto no transporte quanto na troca de uniforme, diminuiu também o adensamento nos refeitórios. E no ambiente interno do frigorífico, o empregado já possui uma série de EPIs para que ele possa, de alguma forma, desenvolver o trabalho dele com a maior segurança possível. E esses EPIs foram intensificados com a utilização de máscara para 100% dos empregados, a utilização de face shield, aquela máscara de plástico acrílica que os médicos utilizam no ambiente de UTI, né? Então, os nossos empregados hoje estão na linha de corte utilizando a face shield. Em determinados lugares há um aparato de separação entre funcionários, um aparato acrílico de separação entre funcionários, e nós, além de tudo, fornecemos esses EPIs, máscara, para o empregado utilizar fora do ambiente de trabalho e no deslocamento para o ambiente de trabalho. As notícias falsas, que são espalhadas pelas redes sociais, só tumultuam ainda mais o ambiente, porque não são as agroindústrias as disseminadoras do vírus. Esse é um problema sanitário mundial que afeta toda a sociedade. Há uma premissa falsa de que os locais em que há frigoríficos têm uma contaminação maior. Na verdade, é o contrário. Os frigoríficos se preocupam em fazer essa busca ativa e a realização de testes. Então, essa não é uma premissa verdadeira, né? E é uma premissa que causa um pânico na população desnecessário e não verdadeiro. E para manter esse setor ativo, alguns protocolos sanitários foram lançados recentemente. É uma união de esforços entre todos os atores: o governo federal, a área de saúde pública e as empresas privadas, como explica o diretor executivo da BPA, Ricardo Santin. São 90 páginas, Domar, que estão lá dizendo como é que deve proceder em toda a cadeia, desde lá do apanha, de todo o processo que a gente tem no transporte, para o nosso transportador caminhoneiro, como ele deve fazer. A BPA também incluiu no seu protocolo o transporte para a proteção dessa pessoa que está incluída na nossa cadeia e sem a qual nós não andaríamos, para até o distribuidor nas gôndolas dos supermercados. Ele é bastante severo, dando cuidados que fazem o quê? Que, acima de tudo, deu resultado. Basta ver que a gente tem poucos números. As pessoas dizem, olha, onde tem indústria tem mais casos. Mas não é que são casos normais, casos da cidade. Se a gente for olhar, por exemplo, uma cidade como Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, teve uma planta fechada. Quando a planta estava aberta, tinha 73 casos no boletim epidemiológico do estado. Ela permaneceu fechada durante 10 dias e o caso subiram para 200 e tanto. Então não é a planta que está dando casos. Santin lembra que o momento é delicado, mas que as agroindústrias estão aprendendo a se proteger dessa pandemia e que todas já adotaram os protocolos sanitários, focadas na proteção do trabalhador. As indústrias têm ajudado nos hospitais, têm ajudado na doação de cestas básicas, têm ajudado a comunidade como um todo. E ontem mesmo foi lançado um programa onde a Aurora participa, a BRF participam de uma coalizão de empresas que vão fazer o quê? Que vão ajudar o pequeno comerciante, ou seja, para que o pequeno comerciante, dando mais prazo para pagamento, para que eles possam poder girar a máquina de novo. Ou seja, a indústria está preocupada com a produção animal, a sanidade também temos que manter, porque nós temos que cuidar da saúde do nosso rebanho. Nós temos 950 milhões de aves no campo e 39 milhões de suínos, então nós temos que ficar longe da influenza aviária e longe de peste suína africana. Nós temos que cuidar do nosso colaborador, mas, acima de tudo, cuidar também da comunidade, mostrando que a gente está aí ativo, ajudando, auxiliando, porque nós precisamos dessa hora de união e esforço comum. Para evitar que o contágio da má informação te atinja, use as plataformas do governo e tire suas dúvidas. Tudo, absolutamente tudo está lá e atualizado. Porque uma sociedade evoluída como a nossa não pode dar voz a essa doença crônica chamada fake news. Hoje o quadro Relembrando vai mostrar uma visita ilustre de alunos do curso de Gestão Cooperativa do Sistema OCB do Mato Grosso. Eles vieram conhecer a FECOAGRO e o seu programa de intercooperação. Isso aconteceu em junho do ano passado. Revejam.
Formado por 10 cooperativas singulares, mais uma central Aurora Alimentos, o sistema FECOAGRO de Santa Catarina tem sido exemplo de união e de intercooperação. Sua pujança econômica é resultado da capacidade que as cooperativas têm em fortalecer os laços comerciais, um modelo para o país. E para entender melhor esses processos, alunos do curso de especialização em gestão cooperativista estiveram em Florianópolis nos conhecendo. Primeiro, que nós estamos treinando o nosso pessoal para essa cultura cooperativista ser disseminada e ser melhor aproveitada. Então, esses cursos todos acabam levando o cooperativismo para quem não conhece. O Mato Grosso é um estado bastante diferente, né, em termos de produção, de área, de estrutura fundiária, até de conceito sobre o cooperativismo. Então, é difícil de fazer o cooperativismo onde existem pessoas, empresários ou proprietários de grande porte. Eles têm, por si só, a capacidade de andar sozinho. Mas a gente costuma dizer que o grande, ele não perde em se juntar com os pequenos ou com os menores. Ele só soma. E isso aí é a diferença que a gente sente aqui em Santa Catarina com o estado do Mato Grosso ou outros estados de propriedades maiores. O grupo de 37 alunos veio acompanhado da direção da OCB Mato Grosso e dos professores que coordenam o curso. Eles tinham como objetivo aprender como as relações de negócios funcionam entre as cooperativas de primeiro grau. Foi uma aula. Tão importante quanto formar cooperativas é formar cooperativistas. É o que vocês fazem muito bem na comunicação. Ou seja, tem o lado do negócio da FECOAGRO, que é importante, dali que saem os recursos para fazer outros projetos, né? Ou seja, do econômico que sai o social, e tem a área da comunicação que você divulga e prepara gente com capacidade de conhecimento cooperativista para enfrentar o dia a dia, para que o movimento cooperativo dialogue com o século XXI. Esse grupo aí passou 2 anos em sala de aula, todos trabalham no movimento cooperativo e têm experiências, só que em sala de aula vão ser obrigados a cotejar teorias do mundo cooperativo. Ou seja, é uma massa crítica que surge para o cooperativismo e temos que fazer isso pelo país inteiro. Primeiro, uma experiência fantástica de intercooperação. Nesse caso, intercooperação de conhecimento, de uma experiência de que já tem uma bela caminhada, porque Santa Catarina realmente, né, todo mundo já sabe, é um estado que tem muito a ensinar em termos de cooperativismo. E eu acho que essa troca, essa conversa, essa proximidade é fantástica, tanto para nós como para vocês também, que com certeza, né, a gente sempre tem algo a dizer e algo a ensinar. Então, para nós do Sistema OCB de Mato Grosso, foi um grande prazer, fomos muito bem acolhidos, estamos muito felizes com o que vimos aqui e poder contribuir para esses jovens que estão sendo preparados como futuras lideranças para o cooperativismo é essencial. Escutar, ouvir e ver as boas histórias. Então, nós estamos felizes pela recepção, por esse momento que o cooperativismo permite, que é da intercooperação, que é de conviver, né, e de aprender juntos. A OCB Mato Grosso tem apostado nesse processo de formação com o objetivo de aprofundar os conceitos vividos em sala de aula. A ideia é experimentar essas realidades diferentes. Além da FECOAGRO, os alunos visitaram também uma cooperativa educacional em Concórdia, 2 de produção em Campos Novos e mais 2 que trabalham na área de fruticultura no Planalto Serrano. A ideia foi mostrar que, apesar dos princípios cooperativistas serem os mesmos, as gestões mudam de cooperativa para cooperativa. Eu tenho visitado Santa Catarina há muito tempo e nós assim começamos a trabalhar a questão dos pós-graduandos. Olha, para onde a gente vai? Começamos no Rio Grande do Sul, Paraná, depois não pode Santa Catarina, porque aqui para mim é o exemplo de industrialização que deu certo e que o Mato Grosso precisa fazer. Cada vez mais, o cooperativismo brasileiro tem experimentado esses laços de intercooperação, o que é bom para todo mundo. Depois dos comerciais, vamos mostrar que a indústria de fertilizantes da FECOAGRO segue com atividades normais. A produção na fábrica é para atender a demanda dos clientes que vão fazer o plantio de verão. Consegui entregar o produto para ele. E você vai ver que a qualidade dos nossos adubos já encantou o produtor catarinense. Uma confiança.
Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, OSESC, Sescope Santa Catarina, Sescope Nacional e Fertilizantes Fecoagro. Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades. Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Cicobi, faça parte. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooperpasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Você é parte do cooperativismo catarinense, um modelo econômico que precisa da união das pessoas para gerar resultado e que tem na OSESC e no Sescope Santa Catarina as entidades parceiras para a representação e a promoção do cooperativismo. Elas atuam no apoio, na instrução e na difusão dos ideais de um sistema feito para quem escolhe não andar sozinho. Você movimenta o cooperativismo e o cooperativismo movimenta você. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. O seu gado merece um alimento de qualidade, por isso a Fecoagro tem o Cooperpasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooperpasto Plantio oferece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooperpasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooperpasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooperpasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Apesar de todos os protocolos sanitários, do isolamento social imposto pelos governos, a cadeia do agronegócio tem buscado se adaptar a esse novo momento para não interromper suas atividades. E por uma série de motivos. Afinal, se não houver o plantio das lavouras, não haverá comida. Sem comida, não há estrutura que fique em pé. E um desses setores é o de produção de fertilizantes. Veja como a cadeia está se comportando. O trabalho na indústria de fertilizantes da Fecoagro segue a todo vapor. Os volumes são praticamente os mesmos entregues nos meses de março, abril e maio do ano passado. Isso mostra que o impacto do coronavírus não afetou o setor. O que mudou foram as regras internas de segurança. O uso do álcool em gel e da máscara de proteção se tornou item obrigatório, além, claro, do distanciamento. Com essa pandemia que estamos vivendo, nós tivemos que adequar toda a fábrica de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. Nós temos álcool em gel espalhado em todas as nossas unidades fabris e armazém, incluindo toda a nossa unidade. Distribuímos máscaras a todos os colaboradores e fazemos uma fiscalização contínua dessa utilização, além de todos os outros EPIs que já são de normas da empresa. E o distanciamento é observado também? Distanciamento, sim. Nós estamos pedindo no horário de mais aglomeração, nas batidas de registro de ponto, na hora das refeições, fizemos horários alternativos para adequar as normas e evitar aglomerações. Feito isso, observado as normas, o trabalho segue a rotina planejada. Vejam que os boxes estão cheios e o invase não para um segundo sequer, seja para atender a demanda das cooperativas ou dos clientes externos. A fábrica principal tem capacidade para produzir 350 mil toneladas
ou seja, quase 3.000 toneladas por dia. A Fecoagro ela não parou, né? Ela está trabalhando normalmente, as atividades seguem normalmente de carregamento, recebimento de matéria-prima. Estamos trabalhando normal, claro, com os devidos cuidados, né? Mas a safra está aí, né? A gente precisa produzir para o cliente estar retirando o produto, né? E a gente receber mais matéria-prima para conseguir entregar o produto para ele. Quer dizer, o planejamento não mudou em nada? Não, a única coisa que a gente sentiu um pouco realmente a baixa da retirada do cliente, então provavelmente lá na ponta também eles estão demorando um pouquinho ao plantio, né? Mas a gente pede que o cliente também, na hora da compra, já retire o produto para a gente poder também receber a matéria-prima que está chegando. Que não houve mudança, né? O navio está chegando normalmente, a descarga está acontecendo normalmente. Até porque se o produto não sai, o que vem de fora vai encontrar dificuldade. Exatamente, a gente precisa que o produto saia para a gente conseguir esvaziar nos armazéns e receber esse produto em casa, né? A demanda está 100%? Olha, a gente tem ainda capacidade para estar produzindo, então a gente pode aumentar sim a nossa demanda de produção. E é o que a gente espera agora nos próximos meses, que entra a safra, né, de plantio, então a gente quer aumentar mais a demanda. O Brasil é hoje o quarto maior consumidor de nutrientes para a formulação de adubos do mundo, ficando atrás da China, da Índia e dos Estados Unidos. Só o estado de Santa Catarina tem mais de 700 mil hectares de área para serem cultivados. Por isso, o adubo que sai daqui tem o objetivo de melhorar a produtividade lá no campo. E aqui as vendas seguem aquecidas. Afinal, os produtores precisam planejar a safra seguinte. Foi o que fez o seu Evandro, produtor de arroz de Jacinto Machado. Ele usa 100% dos fertilizantes da Fecoagro nos 85 hectares de área. Nesses últimos anos, seu Evandro percebeu que os resultados de campo foram essenciais para a mudança de hábitos. No mês de maio a gente já procura ver preços e com isso já vai comprando os adubos, todos os fertilizantes, na verdade, que é preciso para a safra do ano. E o que o senhor leva em conta? Muito a safra anterior, se foi boa, tu já procura comprar um pouco mais, ou de repente alguma área que tu viu que é mais necessitada, daí tu já compra um pouco a mais também para botar naquela área. E o que os adubos da Fecoagro que o senhor compra lhe mostraram? Uma confiança, uma rentabilidade melhor que os demais nos outros anos anteriores. E essa mudança de perfil do produtor tem a ver com a determinação dos consultores comerciais. São eles os responsáveis pelos negócios lá no campo. Com todos os colaboradores da cooperativa, a gente tenta dar o suporte técnico, né? Tirar as dúvidas em relação à qualidade nutricional, até na solução de problemas também, porque muitas vezes acontece algum problema e a gente tenta resolver o mais rápido possível, né? Então é mais ou menos desse segmento. E como é que você tem sentido a evolução desses adubos aqui? Cara, pelo histórico que a gente está trabalhando com os fertilizantes nobres e diferenciados da Fecoagro, estamos indo para a quarta safra e todos deu um crescimento bem significativo. O produtor mesmo fala a qualidade nutricional, o porte, a rentabilidade que é maior, com certeza dá muita diferença no campo. A gente tem que transmitir uma confiança para o produtor, né? A gente transmitindo essa confiança, o produtor vai acreditar na gente e vai acreditar no produto também. E como é que se viu o desenvolvimento desses adubos especiais da Fecoagro? Os adubos da Fecoagro hoje estão com uma qualidade muito boa hoje, muito boa mesmo. Em relação a anos anteriores, hoje estão excelente em produtividade também. A fábrica produz, o associado compra, mas entre uma ponta e outra existe um gargalo, a retirada dos adubos. Aqui no centro de distribuição da Copérgia, os galpões estão lotados. Se esse fertilizante não sai, o que está na fábrica não chega, e isso pode criar uma bolha lá na frente. Todo ano a Fecoagro tem esse problema nessa época, né? Não foi o Covid que deu e trouxe esse problema para a gente. Nós estamos hoje pedindo e implorando para os nossos associados que levem embora. Mas as cooperativas também têm que fazer esse trabalho, né? Para exigir, até o ponto que dá para exigir do agricultor, que ele tenha o seu insumo em casa na hora que precisa, porque se ele deixar tudo para a última hora, a gente vai ter problema em atendê-lo bem, em ter a semente, o insumo, tudo na hora que ele precisa. Então é por isso que com a Fecoagro, tendo o produto como nós temos,
nós trazendo, a Copérgia trazendo e o nosso associado comprando e levando embora aquilo que pode ser levado, vai dar certo. É isso que a gente gostaria que acontecesse. Então, de novo, não é o Covid que está fazendo esse problema. Esse problema já é hereditário. E a gente tenta todo ano fazer melhor do que o ano anterior. O CD é enorme, né? A gente tem bastante área. Só que normalmente o produtor ele demora um pouco para receber os produtos, né? E tudo vai impactando, né? Vai lotando os pavilhões, né? Então a gente sempre pede, né? Com os consultores lá na ponta, né? Para não forçar, né? Explicar para o produtor, para ele receber com mais rápido possível, né? Para garantir também o produto, né? E porque se esse não sair, o que vem e está vendido vai atrasar também, né? Sim, com certeza. Tudo vai atrasando, né? E vai chegando o final da safra, o que vai acontecer? Vai embolando, a logística fica muito cheia, né? E não consegue atender todas as demandas, né? Do total de fertilizantes comprados pela cooperativa, quase 35% são adubos da Fecoagro. Isso mostra fidelidade. Algumas formulações, uma ureia branca, por exemplo, a gente entende que pode entregar, ele é bem vedado, não vai ter problema de danificar produto, ele vai estar em perfeitas condições lá na frente no momento do uso, né? Então, algumas formulações sim nos permitiria entregar bem mais cedo, e é o sonho de todo a logística, né, que isso aconteça, né? Se a safra de milho será plantada em agosto e a de arroz em outubro, o produtor da região sul precisa observar as retiradas, para evitar que haja lá na frente obstáculos na hora da entrega. Agradecemos a todos pela audiência, pelo carinho conosco e pela paciência também. Logo, logo tudo voltará ao normal. Acreditem e sigam se protegendo. Uma semana abençoada, com muita paz e até o nosso próximo encontro.